Hoje vim mostrar para vocês aqui um esquema não, um processo que eu ensinei a um colega meu. O nome dele é John. A situação dele é o que? Ele pegou um empréstimo de 20 mil para pagar com 48 mil. No caso dele, daqui a pouco eu volto. Ele pegou 20 mil e vai pagar com 48 mil reais de juros. E a mensalidade que ele paga todo mês é de 800 reais. No caso, ele tem um ano que ele paga de mensalidade. Em um ano, ele pagou 12 parcelas de 800 reais. E ele vai pagar esse empréstimo em 5 anos. Ia, né? Porque agora eu ensinei uma estratégia para ele que é fazer amortização. Muita gente, eu sei que muita gente já sabe disso. Até porque eu já vi muita gente comentar. Mas também sei que muita gente, mais pessoas ainda não sabem o que é o processo de amortização. No processo de amortização, você pagar duas vezes o valor que você tem acordado com o banco. Por exemplo, você pagou R$ 1.200. Ou você paga a mensalidade 800, só que você pode pagar 1.500, um exemplo. Que é o que ele faz, o John faz. Se você pagar em 1.500, em vez de terminar em 5 anos, você vai ter pago em um ano e 7 meses. Talvez me diga, mas como é que vai pagar 48 mil reais tão rápido? Isso que é a sacada, não vai pagar 48 mil reais. Porque no banco funciona o quê? Quando você faz o contrato, você acorda que você vai pagar aqueles 48 mil reais, assim, no total, se você pagar a mensalidade, tudo certo. Tudo na data, todo mês deu aquela data você pagar. Só que se você atrasar, você vai pagar mais do que aqueles 48 mil reais. Que você sabe que se você não pagar a mensalidade do empréstimo que você pegou, você vai pagar com juros. Então vai dar, no final das contas, vai dar mais do que os 48 mil reais. Mas também tem um sentido inverso. Se você fazer o processo de amortização, que é pagar um pouco a mais, você também vai pagar menos que os juros. Entendeu a sacada? No caso dele, ele pegou 20 mil reais de empréstimo e comprou um carro que vai pagar com 48 mil reais até 5 anos. Quando John, ele ficou um ano pagando a mensalidade de 800 reais normal. Chegava lá, dava os 800, ia trabalhar, quando dava outro mês, pagava 400. Ou dava os 800. Só que depois eu ensinei para ele, tem 4 meses, nós estamos no mês 4. É, depois que eu ensinei para ele, um ano antes, em um ano ele pagou um ano de mensalidade. Então agora ele faltava até 2023, ele faltava 4 anos. Entendeu? No caso ele ia 2024, 2025, 2026, 2027 ele ia acabar o empréstimo dele. Só que depois que eu ensinei para ele como é que funciona o processo de amortização, que eu vou ensinar para vocês aqui, em 4 meses ele já pagou um ano de empréstimo. Um ano, mas não foi pagando juros, foi pagando um empréstimo real. Vou mostrar para vocês. Quando eu ensinar para vocês uma coisa que talvez que o banco não vai falar. Quando na verdade tá na cara, mas ele não fala. Quando você pega um empréstimo, o empréstimo é duas vezes a mais do que você pegou, você tem que pensar o quê? Não é só duas vezes a mais, você vai pagar os juros duas vezes a mais. Um exemplo, se você paga R$ 200 de, de dinheiro real, então sua mensalidade vai ser de R$ 600. Entendeu? Porque os juros foi duas vezes mais. No caso dele, ele pagou durante 2022, todo mês ele ia lá na cooperativa, pagava R$ 800. Todo mês, até dar um ano.
Quando terminou esse um ano, ele trabalha de Uber. Eu tava conversando com ele, porque eu vi que Uber não ganha tão pouco. Ele ganha 3 mil e alguma coisinha por mês. Falei, cara, dá pra tu fazer o processo de amortização? Por mais que tu esteja tranquilo agora, tu vai ficar mais tranquilo ainda quando tu não dever nada e tu vai pagar muito menos de juros. Aí o que a gente fez. Eu tava de folga nesse dia. Falei, não, vou ajudar ele, porque não me custa nada. Eu também tinha aqui na cooperativa, que ele tem um empréstimo. A gente foi lá conversar com a cooperativa, para a cooperativa explicar para ele como funcionava a amortização lá, tipo no aplicativo, porque no caso dele, ele pagava as coisas certinho, mas ele não tinha nem celular, porque ele pagava o empréstimo, queria pagar logo, tinha outras contas e não sabia nem como funcionava. Aí o que aconteceu? Eu expliquei para ele que o quê? Que quando ele paga R$ 800, praticamente R$ 600, para arredondar, é de juros e R$ 200 é do dinheiro real. É isso mesmo, para todo mundo. Você, mas no meu caso não é assim. É assim. Talvez seja pior, porque a taxa de juros que ele paga é de 3,49 por mês. A maioria dos bancos é de 10, 12, 15 por mês. Só para você ter uma ideia. E aqui ele pega na cooperativa, que eu não vou falar o nome para depois não ser bloqueado o vídeo. Ele paga muito pouco. E ele ainda paga 600 reais de juros. Na verdade, a menor taxa de juros que tem aqui na cidade que eu moro é essa cooperativa. Porque não é um banco, cooperativa, normalmente a taxa de juros são menores. Ele faz o quê? Ele paga. Como é que ele faz agora? Ele faz o processo de amortização. Pelo aplicativo, ele não tem celular, mas ele vai no banco, lá, manual mesmo. Mas pelo celular também tem como fazer para quem tem o aplicativo do banco. Ele, em vez de pagar R$ 800, igual ele pagava antes, agora ele paga R$ 1.500. Aí muita gente vai falar, não acredito, que em vez de pagar 800, ele paga 1.500. Sim, ele paga 1.500. Só que assim, quando você paga um valor maior do que o acordado, exemplo, o dele era de pagar 800, ele paga 1.500, os R$ 700 que ele paga é sem juros. Ele não paga nada de juros, nada. Então, em vez de diminuir uma parcela, ele diminui 3 parcelas. E para você entender mais ou menos como funciona, se ele pagou uma parcela agora, ele não vai ficar 3 meses sem pagar mais nada. Ou ele não vai ficar, vou ficar agora 3 meses sem pagar. Não. Ele vai pagar, quando você faz a amortização, para não contar juros, você vai pagar a parcela do mês atual, no caso R$ 800, e o dinheiro que você deu das outras parcelas vai diminuir das últimas. Entendeu? É isso mesmo. A gente vai diminuir 3 ou 2 parcelas das últimas. Normalmente, se você dá 500 a R$ 1.000 a mais num empréstimo que não é tão alto, vai diminuir 5, 6 parcelas. 5, 6 parcelas é 6 meses a menos. É muita coisa. Imagina aí, você ficar 6 meses trabalhando para pagar uma coisa, sendo que você ficar 6 meses sem dever nada a ninguém. Eu falo por mim, prefiro me matar assim, trabalhar igual um doido e pagar logo de uma vez as dívidas que eu tenho, do que dever. Quando eu tô devendo, eu não consigo nem dormir direito. Na moral, tem muita gente que deve o cu e o mundo e... Não sei nem se eu posso falar isso, mas já falei. Deve o cu e o mundo e não tá nem aí. Eu sou um cara que, se eu dever R$ 1 a alguém, eu não consigo dormir direito. Sério mesmo. E com o processo de amortização, para quem tem um empréstimo, eu vejo que é a melhor opção. Que vai conseguir pagar o empréstimo. Se você for um cara que fez um empréstimo, um exemplo, de 10 mil, você vai pagar com 21 mil. Se você dá R$ 1.000, no caso a mais do valor do que o valor do empréstimo, vai diminuir
quase um ano, mais de um ano talvez de empréstimo, porque R$ 1.000 é 10, vai diminuir 10% do valor do seu empréstimo praticamente. É muita coisa mesmo. Imagina aí que o dinheiro que você vai dar a mais vai contar em cima do valor real do empréstimo. Vai ter juros, você não vai pagar juros, porque você está pagando a mais do que o acordado. É a mesma coisa que se você não pagar a mensalidade do mês, no mês seguinte você vai ter que pagar mais do que o dobro, né? Eu não paguei 800 esse mês, no outro mês vai vir 1.600, não. Vai vir 2.000. Pode ficar uma parcela sem pagar para você ver. Então você pagando a mais, você vai diminuir o valor do seu empréstimo. E você pagando menos, você vai aumentar, deixando de pagar, pagando atrasado, você vai aumentar o valor do seu empréstimo. E se você pagar na data correta, os R$ 800 no caso dele, ele vai pagar o valor normal. Quando acabar os 5 anos, período de 5 anos do empréstimo, ele vai ter pagado os 48 mil e não vai dever nada ao banco. E pronto. Algumas perguntas que algumas pessoas que eu sei que vai fazer. Como amortizar se não sobra dinheiro? Eu penso assim, ó. Se você é um cara igual eu, que a consciência dói quando você deve, ou senão você não dorme direito, você fica, sei lá, agoniado, você vai arrumar alguma coisa a mais pra fazer. Faz um bico, trabalha de noite, trabalha igual um doido, pelo menos por um período. Fica 5 meses, 6 meses trabalhando a mais pra pagar logo, do que ficar a vida toda pagando um empréstimo. Imagina aí que pior ainda, uma pessoa que pega um empréstimo de 30 anos, 40 anos. Não consigo, literalmente não consigo. Uma pergunta também que eu fiz lá na cooperativa: se meu outro banco não tiver o sistema de amortização, se eu podia fazer a portabilidade para lá, pro banco. Ele falou que sim, que no caso ele ia fazer como se fosse um processo de amortização, vai chegar lá pagar todo o seu valor e todo o valor que você deve para outro banco, e você vai ficar a devendo a ele. Só que, claro, é como se você tivesse pego um novo empréstimo na conta do banco. É que eu respondi. Uma outra dúvida, uma outra coisa que eu perguntei. Em caso de pessoas que têm várias contas, mas deve o mercado, deve a sapataria, deve um monte de gente, um monte de lugar. Tem uma opção também que é bem legal, que é, em vez de você ficar devendo a todo mundo, você vai na sua cooperativa, no seu banco, e o banco vai pagar todas aquelas suas dívidas e vai contar como se fosse um empréstimo. Só que você também vai ter o processo de fazer amortização. Um exemplo: todas as minhas dívidas deu R$ 10.000. O banco vai pagar. Você vai fazer, claro, vai ter um contrato, você vai pagar todas aquelas. O banco vai pagar todas aquelas dívidas que você tem. Você não vai ficar devendo nada a ninguém. E você vai passar a dever para o banco. No caso, os R$ 10.000, é claro que você não vai pagar com R$ 10.000. Você vai pagar com juros. Mas tem outras maneiras de fazer isso mais simples. Mas no caso, o exemplo é no caso se você dever outros lugares e o banco. Você junta tudo que você deve. Deu 10 mil. O banco vai cobrar como se se ele tivesse dado aquele dinheiro para você de 10 mil. E você vai pagar com juros. Vai pagar com 21 mil aqueles 10 mil. Só que você pode fazer o mesmo processo em cima daqueles 21 mil. Fazer amortização. Vai dar R$ 1.000 por mês durante 21 meses. Quando você dá os R$ 1.000 mais R$ 1.000, em vez de demorar 2 anos e um mês, já vai diminuir quase 5 meses a menos.
você conseguiu R$ 2.000, vai diminuir quase mais de um ano. Se você conseguiu do processo durante sei lá, 3 meses, dá R$ 5.000 a mais do que o combinado. O combinado que eu falo é a mensalidade, entenda? Você vai ter praticamente metade do valor do tempo diminuído, entendeu? Que o valor que você dá mais é em cima do valor real. No caso do banco que eu falei agora, se o banco pagou todas as suas dívidas, deu 10 mil, mas você vai pagar com 21 mil o banco, se no mês seguinte você pagar, um exemplo, mas eu consegui, fui demitido, só um exemplo, fui demitido ou vendi o meu carro, vendi alguma coisa e tenho 9 mil mês que vem, e você chegar e dar aqueles 9 mil no processo de amortização, você vai ter pago R$ 100, é a realidade, R$ 100 do dinheiro que você deu, e os outros 8 mil, R$ 100 do dinheiro que você deu, R$ 900 de juros, e os outros 8 mil dos 9 mil vai ser descontado do dinheiro real do seu dinheiro. Então, dos 10 mil que você pegou de empréstimo, os juros que ele colocou vai ser em cima de... os juros continuam o mesmo, vai ser em cima de 8 menos 100 vai dar R$ 1.900. Entendeu? Os juros que ele fez em cima dos 10 mil vai continuar o mesmo, só que em cima de R$ 800. Então, em vez de você pagar uma parcela, você vai ter pago, sei lá, 15 parcelas, 20 parcelas de uma vez só. É muita coisa. Muita coisa.